No modelo de trabalho, onde que a empresa tem por política aguardar a produção ser realizada e lançar a produção após a pesagem final, antes de enviá-la para a tinturaria ou para o cliente, então, durante o processo de fabricação, ele continua aparecendo como estoque de fio. E essa conversão só irá acontecer mediante ao lançamento da produção efetuada. Para lançar a produção feita, entre em produção, tecelagem, lançamento de produção de malha. Vou colocar ele na sua área de trabalho. Novo lançamento, a data do lançamento, como falei, baseado numa contagem de rolos e pesagem, para que então seja lançado no sistema com o peso certo. O proprietário da devida malha, neste caso vou pegar a Empório mais uma vez, o número da ordem de produção, ou pode ser usado a nota fiscal de saída caso ela já tenha sido emitida. Vou colocar aqui uma OP. Localização do fio, que nesse momento está com a minha empresa. A localização da malha resultante dessa produção. Neste exemplo, eu poderia já destinar ela direto para a tecelagem, caso a nota tenha sido emitida por terceiros, que não é o meu exemplo. Neste caso, vou manter a localização comigo. Gravo. Adiciono em quais teares foi feito. Aqui, por padrão, ele adiciona sempre o tear 1. Que malha fora produzida. Coto. Quantos quilos foram produzidos, ou seja, quantos quilos eu pesei. Vou colocar aqui 1000 quilos. Ele vai sugerir 50 rolos, porque na ficha técnica consta que o peso médio é 20. Essa ficha técnica pode estar acessível por meio deste botão. Então pode ser feita uma correção, uma alteração, se caso julgar necessário. Posso alterar, imagina que deu 49 rolos. Gravo. Assim ele já irá mostrar abaixo qual é a composição deste cotton, conforme a ficha técnica. 96% de fio 30 por 1 OE, 4% de elastano 40. À medida que eu clico no fio da composição, será listado abaixo todas as notas que estão no estoque para esse tipo de fio. Eu preciso atender o peso calculado. Nesse caso, para fazer 1000 kg do cotton, então de praxe seria necessário 960 kg do fio 30 por 1 OE. Aqui eu aponto de qual nota eu vou diluir este peso, desta única nota que eu tenho. E o mesmo eu farei com o elastano. Lembrando que, supondo que houvesse mais notas, eu posso usar um pouco em cada nota. E, na situação de um fechamento de fio, a diferença restante eu posso jogar como quebra, zerando totalmente o saldo de fio desta nota. Neste caso, nenhuma dessas notas será zerada, todas manterão um saldo após essa produção, e eu farei uso apenas de uma nota para cada fio. Feita a conferência, tudo estando certo, eu poderei confirmar. Detalhe também muito importante, que o fio utilizado em cada um dos insumos fica listado nesta consulta de documentos. Então, por onde eu poderei depois ver que fios, que notas eu apliquei e quais os valores utilizados. Também sabe-se que mesmo que a ficha técnica traga um percentual de 96% de algodão, talvez na prática não ocorra totalmente nesse formato. Então, eu não preciso alterar a ficha técnica, pois isso é uma particularidade desta OP. Eu posso acessar este botão e fazer a inclusão do peso certo de cada fio que foi na realidade utilizado, desde que a soma desses pesos, depois da confirmação, seja idêntico ao peso informado no cotton.
né? Então, eu posso estar fazendo essa manipulação antes de seguir para o uso dos fios, dos pesos nos fios na terceira grade. Neste exemplo, eu vou fazer exatamente 96,4, utilizando os pesos informados. Confirmo. Nessa confirmação haverá uma conferência, se os valores batem, se não esqueci de informar nenhuma informação. Será apresentada, então, um movimento de entrada de malho com todos os detalhes desta operação, dizendo que está sendo inserido no estoque do proprietário Empório, mediante a OP número 1, na minha localização, 1000 kg, ou seja, 49 rolos de cotton. O valor desse cotton ficou em 10,88, porque ele considerou proporcionalmente o valor de cada fio. Confirmo. E, se for necessário, poderei imprimir um comprovante desta entrada para arquivamento. Ok? Mediante essa confirmação, esta produção fica bloqueada para alterações. No caso de houver algum erro, eu posso reabri-lo. Porém, eu não consigo reabri-lo aqui porque existe um movimento de entrada que está confirmado bloqueando a sua reabertura. Eu precisaria reabrir este lançamento, excluir ele, para depois voltar nesta tela e fazer sua reabertura. Os rolos feitos, neste caso não existe nenhum rolo feito ainda para essa produção. Os rolos feitos só são registrados no caso de produção individual, rolo a rolo, que não é o caso do nosso exemplo aqui. Neste exemplo, agora temos diminuídos dos estoques os fios e incluído no estoque a malha crua.